Olá, bom dia. Hoje é sábado, 29 de julho de 2023. Já passamos do meio do ano de 2023, né? Tudo passa muito rápido e nós estamos aqui ainda sobrevivendo, digamos assim, né? O ser humano, nós, seres humanos, às vezes mais sobrevivemos do que vivemos. Isso depende muito do estado de consciência de cada um. Esta semana eu escrevi um pequeno texto, e postei aqui no Facebook, que chama-se Pequeno Ensaio sobre a Mediocridade. Qual que é o objetivo disso? Sempre tem um objetivo naquilo que eu escrevo. Então, é chamar a atenção para nós, para uma autoanálise, digamos assim, sobre ser medíocre. Então é isso. O texto eu vou ler para vocês e depois eu vou comentar e vou entrar com outras questões que têm a ver com o título de hoje, sobre a mediocridade. Então o texto chama-se Pequeno Ensaio sobre a Mediocridade. Você é medíocre? Pessoas medíocres não pensam. Quando muito, pensam que pensam. E são dominadas por pensamentos aleatórios vindos de canais periféricos não confiáveis. São imitativas, nada criam. Não têm opinião ou ideias próprias. Alguém sempre as influencia. Não filtram conceitos, são facilmente manipuladas e fanáticas. São invejosas e preguiçosas, derrotistas e autodestrutivas por excelência. Desdenham do conhecimento, abraçam a ignorância e se deleitam alimentando instintos e impulsos. São subservientes, preconceituosas, discriminadoras, intolerantes, egoístas, soberbas e raivosas. Enfim, não nutrem o mínimo apreço pela vida dos seus iguais e nem do universo ou do habitat que as cercam. Então eu dei para vocês um retrato, do que vem a ser o ser humano medíocre. Essa é uma questão que me chama a atenção já faz tempo, desde que eu li um livro que chama-se O Homem Medíocre. Esse livro é de um cara, de um autor, de um pensador argentino, já falecido, chamado José Engenheiros, certo? Se você quiser, você procura na internet, através aí do Google, existe esse livro, O Homem Medíocre, em PDF, que você pode baixar e ler na sua integridade. Mas eu lendo um pedaço desse livro, eu já li várias vezes, então me inspirei para escrever esse pequeno ensaio. Por que isso? Porque me interessa pensar e agir também, buscando, na verdade, a reflexão, no sentido de que é preciso que as pessoas entendam o que elas são, nesse sentido. Porque nós temos, infelizmente, na nossa humanidade, no nosso povo, essas características que muita gente não leva em consideração, essas características negativas,
E há uma falta de interesse pela evolução humana mesmo, pela evolução humana e espiritual, no sentido de sermos melhores do que aquilo a que estamos submetidos como educação, digamos assim. A verdade, quase que todos nós fomos mal educados, porque não fomos estimulados a pensar de forma racional. Uma das características que vários pensamentos abordam sobre o ser humano é de que o ser humano é marcado pela racionalidade. Mas, digamos assim, o ser humano é um pretenso ser racional. Só que ele não é bem assim. Ele, em muitas circunstâncias, as pessoas, de modo geral, abdicam da racionalidade para viver apenas o seu lado instintivo, o seu lado impulsivo, o seu lado inconsciente. Existem muitas causas para o tal do sofrimento humano, mas uma das causas desse sofrimento vem, né, dessa falta de racionalidade, no sentido de entender a si próprio como um ser humano racional e o que vem a ser essa racionalidade, e a falta de um conhecimento do universo como um todo, né? Do universo, não só o universo material, mas o universo relacional, das convivências. Então, acaba que a maioria das pessoas vive de forma irracional, de forma inconsciente, de forma impulsiva, de forma instintiva, o que é próprio, digamos assim, dos animais. Então a mediocridade está em todo lugar e, digamos assim, em todos nós, se a deixamos prosperar. Tá? Daí que a importância de fazer uma reflexão para se situar, né? Aonde que você está nesta escala da mediocridade? Porque o homem medíocre, como eu disse, ele não pensa, tá? Ele não pensa. Esse pensar que eu falo, não pensa, é o pensar racional. Ele não pensa. Na maior parte das vezes, ele é dominado por pensamentos, né, que são pensamentos, entre aspas, aleatórios, que provêm, né, da sua mente, mas que ele não tem controle. Se ele não tem controle da sua mente, então a sua mente vai produzir pensamentos de acordo, né, com o tipo de educação que ele recebeu e de acordo com a influência de todos os meios, não só o meio social, de todos os meios. No meio social, ele é uma pluralidade. No meio social estão, os conceitos religiosos, os conceitos preconceituosos, né? Então, todos esses conceitos estão aí e muita gente vive de acordo com esses conceitos e são levados, né,
por uma produção de pensamentos que provém de todos esses conceitos que ela introjetou, que ela interiorizou, e vive assim. E a questão, né, da mediocridade está em não pensar racionalmente, em não ter opinião formada quase sobre tudo, né? Em não ter ideias próprias, são sempre ideias dos outros, né? E cada um tem as suas ideias de acordo com as suas próprias vivências e com o nível da sua ignorância ou sabedoria. Então é um assunto interessante no sentido de que hoje em dia nós precisamos evoluir em termos de consciência, né? Ter mais consciência no sentido do que é e do que vem a ser a vida, do que é, né, o ser humano realmente. Então tudo isso embarca, né, é abarcado por quando você não procura evoluir, então você embarca nesta vibe da mediocridade. Se você quiser fazer assim, ter uma amostra sobre isso que eu estou falando, basta você às vezes se deter nas próprias redes sociais, como se dizem, aonde que você vê, né, polulando, digamos assim, é a mediocridade o tempo todo, né? Pessoas de todos os níveis sociais e até mesmo intelectuais ou pseudo-intelectuais estão aí se expondo as suas mediocridades. Essa é a questão. E aí você decide, né, quem seguir. Essa é a verdade. Então, hoje nós estamos aí nesse tempo dos tais influenciadores. Primeiro, se você precisa de algum influenciador na sua vida, você é medíocre. Porque você deveria desenvolver toda a sua capacidade, né, racional, intelectual, para vislumbrar aquilo que é o melhor para a sua vida, aquilo que é bom que você aprenda e que você pratique. Quem precisa de influenciador ou influenciadores é medíocre, porque vive comprando a ideia ou as ideias dos outros. E nem sempre esses outros são confiáveis. Eu não me coloco nessa posição de influenciador. Nesse sentido aí da internet, sabe? De dizer, olha, que os influenciadores da internet, eles vão de A a Z. Então tem aqueles influenciadores que dizem qual é o melhor creme para você usar na sua face, qual o melhor shampoo para você pôr no seu cabelo, qual a melhor roupa, qual a melhor marca. E existem aqueles influenciadores, entre aspas, esses influenciadores, que querem te dizer o que você deve pensar, o que você deve concluir, como é que você deve ser, qual a ideologia que você deve seguir, seja de esquerda ou de direita ou de centro, seja lá o que for, né? Então, quem é influenciável é medíocre. Porque, veja bem, você pode ter referências em sua vida. Você pode ter referências, mas referências, digamos assim, de um alto nível, né? Então você vai ter referências nas artes, na literatura, você vai ter referências aí, né? Falei de artes, né? No cinema, no teatro, você vai ter referências
em termos comportamentais, né, etc. Mas são referências que você deve se debruçar sobre elas, estudá-las e concluir se aquilo é bom e se aplica à sua vida, na prática. Na prática, a vida não é teoria só, é prática também. Eu, em minha vida, tive muitas influências. Que eu chamo de referências, porque, né, eu estudei muita filosofia, li muitos livros, muitas literaturas, né, clássicas, nacionais, internacionais, né, etc. Autores nacionais, internacionais, de todos os gêneros. Todos os gêneros. Certo? Mas chegou num ponto que eu parei para analisar todo aquele conhecimento obtido, digamos assim. Eu sempre fui de muita leitura, então, principalmente, né, as referências literárias de todos os níveis, como eu já falei. Chegou um momento que eu parei para analisar aquele cabedal de informação que eu tinha recebido, inclusive através sabe, eu já falei, mas eu vou falar de novo, através de cinema, através da literatura, né, de todos os níveis. E fui filtrando aquilo que eu realmente poderia aplicar na minha vida prática. Não na teoria, fica cheio de informação, mas na vida você não tem a ação. Então, é lógico que nós temos que ter referências, seja no campo científico, filosófico, sociológico, né, e comportamental e tudo. Nós temos que ter referências, porque não podemos fazer como muitas pessoas hoje fazem ou querem fazer, de querer ignorar o conhecimento, né, que já existiu e que já fez presença entre nós desde o princípio da humanidade, da história da humanidade. Tem muito conhecimento que é do passado, mas que se aplica ao presente, que serve, né, como sustentação para as ações no presente. Existem inúmeros filósofos, pensadores, sociólogos, antropólogos que escreveram, né, que pesquisaram, escreveram, pensaram e são referências em termos de pensamento, mas o pensamento tem que ser seu. Então você tem que buscar conhecimento e tirar as suas conclusões para aplicar em sua vida. Hoje as pessoas estão aí, né, nessa loucura, né, que vem. Aí eu vou entrar num assunto que vai junto, que vem principalmente nesses tempos pós-pandemia. Aí eu vou falar um pouco sobre isso. Quando iniciou, digamos assim, a pandemia, né, em 2019 para 2020, porque veio, né, então... No primeiro momento, é lógico que eu, como muitas outras pessoas, fui impactado pela questão da pandemia, pela questão, né, da própria morte, no sentido geral. Não que eu temesse ou tema a morte,
porque a morte para mim é só uma passagem, né? Mas isso impactou, primeiro porque eu pensava na minha cabeça, tipo assim, pô, eu ainda tenho coisas para fazer, né? Então tenho que me cuidar. E então eu enfrentei esse período todo da pandemia, no sentido de que a gente estava exposto a algo incontrolável naquele momento e desconhecido. Então eu cumpri todos os protocolos, digamos assim, até porque eu fui colocado naquela coisa, né, que eu já falei, que é o grupo de risco, por ter algumas outras ocorrências de doenças, né, tal. É lógico que então você sofre esse impacto, como eu sofri, e muitas outras pessoas sofreram, que eu converso com pessoas, e a gente vai buscar um pouco do entendimento disso tudo, né? Eu, baseado na minha experiência, digamos assim, de algumas pessoas que eu também conheço, eu ingenuamente, isso hoje eu falo, né, ingenuamente, pensei, bom, a pandemia está aí, vamos ver o que aprendemos com ela. Quem sabe o ser humano precisa de um fato dessa envergadura para mudar o seu modo de viver e tal, né? Para encarar de outra forma a vida. Lembra-se que eu falei ingenuamente, né? Porque eu, baseado na minha experiência, pensava que a coletividade toda fosse parar para pensar, para repensar, para ressignificar a vida naquele instante de pandemia e a partir dali, tá? Mas vejam vocês que não foi bem isso que aconteceu, né? Tanto é que temos aí, né, temos uma guerra, né, lá na Ucrânia, né, mas temos outras tantas guerras pelo mundo todo que elas continuam a avançar. E se você olhar para a nossa sociedade aqui, a brasileira, nós temos aqui situações que foram, não por culpa da pandemia, que foram, né, aumentadas. Né, a fome, a miséria, etc., a exclusão, né, social. Então, tudo isso, né, eu pensava que nós iríamos pensar melhor sobre tudo isso, já que estávamos redefinindo, ressignificando a vida. E a vida não é só a nossa vida em particular, mas a vida em sociedade. E não foi isso que aconteceu, né? Na verdade, a pandemia, o surgimento da pandemia, ela gerou outras pandemias. A pandemia, digamos assim, comportamental, aonde que de repente, surgida aí dos subterrâneos da nossa sociedade, apareceram, né? Os intolerantes com uma carga virulenta muito grande, né? Apareceram os fascistas com uma carga muito grande também. Então apareceram né, os negacionistas, né, que surgiram desse subterrâneo. Não é que eles não existiam, eles existiam. Mas parece-me que a pandemia deu força para que eles viessem à tona. Além de ter, é lógico, um governo na época que estimulava todo tipo de negacionismo
no Brasil. Então veio à tona o pior do povo brasileiro, digamos assim, veio à tona com a pandemia. São tantas as loucuras que estão por aí até hoje que você sabe disso. Então, quer dizer, um instante daquele, crucial, um instante, mas é um tempo grande, né, de pandemia e desinformação, falta de informação, negação, etc. Isso veio tudo à tona de uma vez. Essa foi a nossa segunda pandemia, que é a pandemia da ignorância, da loucura, né, dessas psicopatologias, né, que estavam entranhadas na nossa sociedade e que acharam um meio de vir à tona principalmente durante a pandemia. Aí que vocês vejam que loucura, isso tudo. E hoje em dia, 2023, nós percebemos, né, que pouca gente mesmo, né, ressignificou a sua vida no pós-pandemia. A maioria das pessoas, infelizmente, assim, um grande grupo mesmo, embarcou nessa loucura da estupidez, né, do negacionismo, né, digamos assim, da mesquinhez, né, do egoísmo, e o maior bloco que se formou foi o do sem noção. Quer dizer, a falta de noção, né, aumentou com a pandemia. Então, quer dizer, a pandemia ela é muito mais abrangente do que só o vírus. A pandemia é meio de maluquice, né, de falta de contato com a realidade, etc. E aí você vê, então, quer dizer, hoje as pessoas estão aí, quer dizer, nessa loucura toda, buscando, né, coisas que são tudo, digamos assim, são coisas assim que são, né, superficiais. Aí você vê essas questões, né, de hoje, por exemplo, na área do cinema, né, o tanto de coisas loucas que acontecem, quer dizer, de falsos super-heróis. Então, não existem super-heróis. As pessoas têm uma noção, quer dizer, de repente passaram a super-herói, parece que é real e não é. Então nós passamos a conviver com toda essa loucura, né? Com todas essas coisas fantasiosas, né? No cinema que eu estou falando, essas, né, fantasias se tornando, as pessoas absorvendo fantasias como se fossem realidades. Então são muitas coisas que vêm à tona devido a essa falta de consciência das pessoas. Eu estou falando das pessoas, principalmente os adultos, porque os adultos, né, é que tem grande responsabilidade nisso. Os adultos, os pais adultos que continuam estimulando essa loucura fantasiosa em seus filhos, etc. Entendem? Então tudo isso tem a ver com essa questão da mediocridade. Né? Da mediocridade, quer dizer, se você já saiu fora da mediocridade, você não vai se deixar influenciar por coisas fantasiosas, por coisas estúpidas, por super-heróis, essas baboseiras todas. Você não vai se deixar influenciar por isso.
Você vai buscar mais coisas mais profundas. Aí eu vou entrar no outro ponto, né? Saindo da mediocridade. Então, para não dizer que tudo está perdido, então existem, graças a Deus, existem pessoas, eu observo que existem pessoas que fizeram bom uso nesse sentido de da sua racionalidade, da sua razão, para estarem buscando melhorar as suas capacidades intelectuais, intelectivas, as suas capacidades de razão, de inteligência e de busca pelo aquilo que é mais profundo do conhecimento, seja do conhecimento intelectual, do conhecimento espiritual. Existem essas pessoas. Felizmente existem, mas nós somos minoria, porque a maioria ela está totalmente absorvida por esse mundo material que está aí, por essa sociedade consumista que está aí, que todo dia dita normas de consumo e as pessoas embarcam. Por força aí de um filme totalmente irrelevante que está por aí, fantasioso. Outro dia eu fui ao shopping e estava observando como é que as pessoas absorvem essas informações, como é que elas são influenciáveis. Então, estava todo mundo lá, por força de um filme, vestindo alguma peça de roupa cor-de-rosa ou rosa-choque. E não eram só crianças, jovens, adolescentes, não, tinha gente, adultos querendo pousar de modernos, quando que na verdade isso soa assim, muito infantil, muito sem noção. Mas é isso, hoje em dia as pessoas se perderam tanto que elas não têm nem noção das suas próprias idades e também não têm noção dos seus atos ridículos. Isso é mediocridade. Não ter noção do ridículo é ser medíocre. Não ter noção de realidade é ser medíocre. Então vejam vocês a que situação nós chegamos. Pós-pandemia, estou falando. Quer dizer, um evento que era para termos mudado significativamente, muito, os nossos comportamentos, as nossas vidas, etc., parece que não serviu de nada. As pessoas estão aí prontas para uma segunda leva de pandemia, porque com a primeira não aprenderam. Percebe? Aí, então, essa questão da mediocridade, ela é mais profunda do que a gente imagina. Quer dizer, o medíocre, ele é um sem noção. Ele não sabe fazer e não quer fazer, não faz a leitura da realidade. Então ele embarca. Aí você vê adultos agindo infantilmente o tempo todo. Adultos velhos, sabe? Querendo ser jovens. Não tem nada a ver, né, minha gente? Assim, então vocês veem que barca que nós estamos, né? Nessa sociedade aqui. Estou falando aqui no Brasil, né? Nós estamos no Brasil, tem que falar daqui principalmente. Então nós estamos aí, à deriva. Nós estamos num barco à deriva nesse universo, por falta de direção, por falta de razão. Então, observem vocês, isso tudo que eu falei
é a reflexão que eu estou propondo nessa live de hoje, tá? Eu agradeço a atenção, né, daqueles que tiveram a atenção, daqueles que vão assistir, etc. E peço também que compartilhem, né, o vídeo, porque a gente precisa mexer com as pessoas para que elas caiam na real. A vida não é isso que está aí, cheio de fantasias, cheio de super-heróis, cheio de besteiras, né? De estupidez, cheio de rancores, cheio de ódio, cheio de lacradores, né? Por aí. O lacrador já é um medíocre, né? Entendeu? Vamos analisar isso tudo então, minha gente. Tudo de bom para vocês. E até o próximo vídeo, próxima live, né? Então é isso aí. Paz e luz para vocês todos e cuidem-se bem por aí.